antes de começarmos o vídeo, um pequeno recado. Não se esqueça de se inscrever e deixar o sininho de notificações ativado. Se você gostar dos vídeos, curta e compartilhe com seus amigos. Vamos ajudar o canal a crescer e trazer conteúdo de qualidade para mais pessoas. Então, sem mais enrolação, vamos nessa! Fala galera, meu nome é Roberto, você está no Tá em Choque e hoje a nossa aula vai ser sobre diagrama de transição de estado. Antes da gente continuar nossa parte de estudo de contadores síncronos e depois de máquinas de estado, eu preciso ensinar para vocês o que é esse diagrama de transição de estados, que nada mais é uma forma da gente analisar como se fosse um circuito combinacional o nosso circuito sequencial, a partir de flip-flops. Embora você possa utilizar ele para outras situações, a mais comum e mais encontrada é para os flip-flops. Então vamos lá. Como é que funciona? Ele tem duas partes. Essa daqui, que é a transição do estado Q, e essa outra aqui, que é a combinação das entradas JK do flip-flop. Ou seja, eu tenho o meu flip-flop aqui bonitinho, ele é um flip-flop JK, certo? E aí eu vou ter que fazer uma combinação nas entradas dele para que a minha saída Q, ela altere, tá bom? Então vamos lá. Analisando aqui essa primeira parte do diagrama. Quando eu tenho em um instante o meu Q igual a zero, certo? Meu Q igual a zero. Então eu fui lá no meu clock. E aí no meu clock, o que eu fiz? Eu dei um pulso, tá? Pode ser borda de subida, pode ser borda de descida, não importa. Eu dei um pulso. Quer dizer que eu fiz uma transição. Então, ele estava em zero, depois de um pulso de clock, ele se manteve em zero. Isso significa o quê? Que meu Q inicial era zero e meu Q final ele também era zero, ou seja, se manteve. Para que isso ocorra, quais são as combinações de J e K que eu tenho que manter para que o meu Q ele seja zero inicialmente e depois, posteriormente, depois de um pulso de clock, ele vá para zero, ou seja, ele se mantenha? Eu tenho que fazer a combinação J igual a zero e K igual a X. Nossa, Roberto, que X é esse? Vamos lá relembrar? Você lembra sobre tri-state? Ai, nossa, tá difícil, né? Faz tempo que a gente viu isso. Não tem problema. Tri-state é aquele estado que não importa. Ele pode ser 1, como ele também pode ser 0. Depende do que for mais conveniente para você. Perceba o seguinte. Quando eu tenho o meu J, desenhar aqui para vocês, ó, aqui na esquerda. Quando eu tenho o meu J igual a 0 e o meu K igual a 0, o que vai acontecer? Eu vou ter 0 e 0. Ele está na configuração em que toggle, só que ele não vai comutar. Ele vai manter o estado anterior. Como inicialmente já era 0, depois de um pulso de clock, o que vai acontecer? Vai manter 0. Então, a operação 0, 0, para J e K respectivamente, vai garantir com que inicialmente eu tenha 0 e depois ele vai para 0, ou seja, se manteve. Então, quando eu pego e substituo o K aqui por 1, o que vai ter? Eu vou ter 0 no J e 1 no K. Isso vai configurar a configuração de reset, ou seja, eu estou mandando resetar a minha saída Q. Então era 0. Dei um pulso em nível lógico alto no K, como o meu J está em 0, ou seja, não vou estar no estado proibido, né? Para o JK a gente sabe o que acontece, no estado proibido. Não está nesse estado, então obrigatoriamente vai limpar a minha saída Q. Como minha saída Q já era 0, manteve 0. Ou seja, se eu tendo J igual a 0, tanto faz o meu K, eu vou obter essa transição de estado, de 0 para o meu Q, dei um pulso de clock, foi para 0. Então é assim que você tem que interpretar esse diagrama, tá? Agora, vamos analisar esse outro estado aqui, ó. 0 e foi para 1. Quer dizer o quê? Que inicialmente meu Q ele estava em 0. Um pulso de clock depois, o que aconteceu? Ele foi para nível lógico alto, certo? Então, quando inicialmente Q está em 0 e eu dou um pulso de clock e ele vai para nível lógico alto, pode acontecer duas combinações. Perceba, meu J ele tem que estar em nível lógico alto. E aí, se o meu K ele for 0, veja que ele é X, ele pode ser 0. Vai configurar a configuração de set. Então eu vou estar com K igual a 0, não vai interferir. E J setado em nível lógico alto vai fazer com que a minha saída Q ela vá para nível lógico alto. Porém, se eu tiver a configuração J igual a 1 e K também igual a 1, eu vou estar na configuração toggle. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer que, como o meu estado anterior ele era 0, a partir do pulso de clock, como está na configuração de toggle, ele vai inverter o estado. Então, de 0 foi para 1. Então, o que eu tenho que analisar nesse diagrama? Quando eu estou em 0 e eu vou para nível lógico alto, na saída aqui, então a minha combinação de entrada ela tem que ser 1 no J e pode ser qualquer valor no K, tá? Agora, a gente vai para a terceira possibilidade, que é qual? Eu estou em nível lógico alto no meu Q, e aí depois ele passou para 0, depois de um pulso de clock. Então, obrigatoriamente, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter meu K igual a 1, e aí meu J, ele pode ser tanto 0 como for 1. Se ele for 0, o que vai acontecer?
vai acontecer a configuração de reset. Então eu vou resetar, ele estava em 1, dei o pulse de clock, foi para 0. Por sua vez, se o J ele também tiver igual a 1, vou estar na configuração toggle. Como inicialmente era 1 na saída, fiz um pulso de clock, vai comutar a saída para o estado inverso. Então foi de 1 para 0, tá? Então é assim que é analisada a tabela, reforçando. Agora a gente vai para a última possibilidade. Eu estou em nível lógico alto, na minha saída, e aí, depois de um pulso de clock, ele manteve em nível lógico alto. Então, qual que é a condição para isso acontecer? K tem que ser obrigatoriamente igual a 0, e aí, meu J pode ser tanto 1 como for 0. Se for ambos 0, eu vou estar na configuração padrão, né, que ele não vai fazer nada, então eu posso dar pulso de clock aqui à vontade, que não vai mexer na minha saída. Então, meu Q, que era 1, vai manter igual a 1. Ou então, se eu trocar o meu J por 1, eu vou estar na configuração de set. Então, ele estava em 1, setei, vai manter em nível lógico alto. Então perceba, a gente pode analisar de forma, digamos assim, combinacional, tá? É um circuito sequencial? É, mas a gente pode analisar de forma combinacional como é que funcionaria para cada transição. Então, entre um estado anterior e o próximo, eu posso analisar as minhas combinações de entrada, J e K, para que a minha saída ela seja acionada de acordo com aquilo que eu quero, certo? Bem, a aula por hoje é isso. Parece estranho, mas na próxima aula a gente vai ver como utilizar isso para a parte de circuitos síncronos, para a gente fazer contagens de qualquer valor. Na parte de máquina de estado vai ser muito utilizada essa tabela. Aí eu vou ensinar certinho como você faz para utilizar ela. Por enquanto, é importante que vocês não decorem, mas que vocês entendam essa lógica. Sempre pode usar a tabelinha para te ajudar, mas conforme for passando o tempo, você vai perceber que é algo bem lógico. Ah, poxa, eu estou em 0, quero passar para 0. Então, meu J tem que estar em 0 obrigatoriamente, tanto faz o meu K. E assim por diante, tá bom? Bem, qualquer dúvida vocês deixam no comentário. Muito obrigado.